Fala pessoal, aqui é o canal da Ninja Custom Cars. Hoje eu vou ensinar duas técnicas para revitalizar os faróis, principalmente esse aqui de plástico, beleza? Vamos lá! Ninja! O carro que já tem uma certa idade e recebeu muito sol, principalmente nas lentes, ele acaba ficando amarelado, principalmente nas lentes de plástico. Então você pode ver que ele amarela e fica completamente opaco. Hoje nós vamos testar duas técnicas bem conhecidas e ver qual fica o melhor resultado, beleza? Vamos começar. Bom, foi retirado os dois faróis. Percebam como ele tá... Já perdeu todo o brilho. Existem duas coisas a ser vistas no farol: a lente externa e a parte interna. O que acontece às vezes é que perde esse cromado interno. Perdendo esse cromado interno não vai ter jeito, ele sempre vai estar com aquela aparência ruim. Nesse caso, os dois cromados estão bons por dentro e o problema é só a lente. Originalmente, a lente ela tem uma película protetora em cima. Não é muito bem uma película, mas ela tem uma camada exterior de proteção. Só que você imagina esse farol aqui, ele ainda é Stanley, então ele tem a idade do carro, 23, 24 anos, né? Tomando sol direto. Nesse caso, nós vamos usar duas técnicas diferentes num farol do mesmo carro, que vai ser ótimo para comparar. Em um deles, nós vamos usar a técnica do polimento, que consiste em lixar bastante esse farol, com a graduação das lixas e afinando, e no final fazer o polimento, que é mais ou menos o processo final de pintura do carro, de lixamento de uma pintura ou de um verniz. Já nesse outro aqui, que está na mesma situação, nós vamos fazer a técnica do verniz. Então nós vamos criar uma textura nesse farol e aí aplicar o verniz PU por cima. Bom, ele estava um pouco grosso demais, então peguei uma lixa 800 seca para a gente dar essa quebrada, senão ia demorar muito com a 1200. Você vai ver que o farol vai ficar bem opaco, mas a gente quer exatamente isso. Veja aqui, ó. Veja essas partes aqui, ó. Nós vamos ter que deixar tudo uniforme, tá? Então você pode ver que tá meio mapeado aqui em cima, aqui, ó. Principalmente aqui, ó, principalmente aqui. Nós vamos deixar tudo uniforme. Lembrando que cada farol é um farol, então se você achar que a sua lixa 800 está muito fina e não está conseguindo deixar uniforme, desce para 600. Se acha que a 600 está muito fraca, vai para 400. Quanto mais grossa, mais chance de riscar a peça, obviamente. Só que você consegue alinhar melhor. Você não pode pular a lixa, por exemplo, da 400 para 1200, porque essa ordem de tamanho de lixa, 400, 600, 800, a lixa, desculpa o barulho da chuva, a lixa 600 tira os riscos da 400, a lixa 800 tira os riscos da 600, a lixa 1000, 1200 tira o lixo da 800 e assim vai. Então, processo de lixamento em pintura, em qualquer um, não pule etapas de lixa, tá? Porque o risco vai aparecer. Terminei aqui de quebrar a peça. Quebrar é modo de dizer, né? Com a lixa 800. Eu tive que fazer uns pedacinhos com a 600. Então, deixou uniforme com a 800. No caso que eu não tenho a 1000, nós vamos passar para 1200 d'água. Sempre molhando a peça. E você vai lixando. Sempre com muita paciência. Você vai ver que vai começar a sair uma pasta do farol, que é a lixa trabalhando. Nossa, agora cai a chuva, hein? Sempre molhando a lixa. Finalizado, nós vamos passar para a lixa 1500. Sempre no processo de lixamento, se você faz a 1200 assim, a 1500 é assim, a 2000 assim e assim vai, tá? Principalmente nas lixas mais grossas. Mais fina, a gente acaba não conseguindo ver isso, mas sempre vai fazendo em direções perpendiculares para esse risco quebrar esse, que quebra esse e assim vai. Então, molhamos a 1500, nós vamos lixar ele assim. Seja sistemático, tá? Então, começa daqui, faça para não pular lugar. Você vai sentir a lixa já pegando as ranhuras do 1200. Eita, tora! Essas lixinhas aqui duram bastante, então um pedacinho já vai dar para fazer no farol inteiro. Quando você sentir
que a lixa já está escorregando tranquilo, quer dizer que você já está chegando num resultado bom. Vamos passar para a lixa 2000. Pôs no nosso EVAzinho, molhou. Então agora voltamos para horizontal. Vamos lá. Você já começa a ver que o farol tá querendo reviver aqui. Beleza, finalizado com a 2000. No caso da 3000, geralmente são essas espumas aqui que chama Trisat, tá? Cara, para esse processo aqui, uma coisa mais rápida, você nem precisa chegar na 3000, 5000. Você parando na 2000, você já vai ter um resultado legal. Mas, de qualquer maneira, eu vou usar um pouco, na mão mesmo, sem ser a Rokit. Molhar a peça. Ela é uma espuma, né? Ela não é nem uma... Esse resultado é muito melhor na rota orbital, só que a gente simula aqui, tá? Eu trabalhava bastante com pintura, então eu tenho bastante equipamento aqui de pintura. Já fiz alguns carros, né? Beleza, que foi só por desencargo mesmo. Veja que nosso farol já tá ganhando vida. Agora eu fiz um apoio na mesa, tá? Para ele ficar firme e a gente conseguir fazer o polimento. Eu vou usar uma politriz, tá? Com uma boina amarela, para a gente fazer o polimento dele. Lembrando, eu não sou um profissional de polimento. Obviamente existem materiais melhores, piores, outras técnicas, mas nós vamos mostrar o padrãozão como funciona. Eu vou passar uma massinha número 2, porque ela é a mais abrasiva do início do polimento. Então a gente mistura bem, passa na peça inteira, passa sempre um pouco na boina, tá? Para ela não chegar seca. E vamos embora. Vamos começar. Percebam o brilho que já ficou esse farol. Vou pôr até aqui na tela o antes e o depois. Bom, lembrando, existem outros produtos que você vai refinando o seu polimento. Aqui para o vídeo eu vou parar na massa número 2 no polimento, tá? Porque já deu o efeito esperado. Mas, como eu disse, eu não sou um profissional do polimento. Existem 19 etapas que você pode usar depois para você ir refinando cada vez mais. Mas no resultado que a gente queria chegar, lente perfeita. Bom, já é nítido aqui a evolução do farol usando a técnica de polimento. Vejam a qualidade do farol, parece novo. Vamos comparar com o antigo, ó. Que diferença? Agora nós vamos passar para o segundo farol, a técnica do verniz. Bom, assim como do outro lado, eu vou começar com a lixa 600 e passar para 800. Vamos embora. Diferente da outra técnica que a gente foi lixando até chegar num estágio extremamente liso, que ele chega a brilhar, assim como um vidro, nesse caso do verniz, a gente vai ter que criar uma superfície de aderência, ou seja, ela tem que ter nuances exatamente para o verniz grudar. Se a gente deixar muito liso como a outra e chegar em 2000, 3000, a hora de aplicar o verniz, ele vai ter uma superfície de aderência. Então, eu usei a 600 para quebrar bem e a 800 agora para criar a superfície de aderência. Lixa seca, geralmente você usa ela circular, tá? Qualquer parte lisa, mesmo sendo aqui ou seja na pintura, não vai aderir ao componente que você quer pôr, seja fundo, seja tinta, seja o verniz. Eu em breve vou fazer um vídeo explicando a diferença de tinta PU, verniz PU, tinta poliéster, pintura PU, tá? Que o pessoal ainda tem dúvida, eu vou esclarecer nisso num vídeo. Tá aí, superfície completamente fosca, pronta para receber o verniz. Nós vamos ter que limpar essa peça. Nós vamos utilizar um produto chamado desengraxante, que ele tira toda a sujeira e não deixa úmido. Então ele tira toda a umidade, toda a graxa, óleo, tudo que tiver na peça. A gente limpa bem, obviamente na hora de pintar, né, de passar o verniz, nós vamos passar de novo, mas por hora nós vamos fazer aqui nas bordas, pois eu vou ter que isolar essa peça.
porque eu não vou querer passar verniz em outras partes. Já que é um vídeo de demonstração, eu não vou fazer essa parte aqui de cima, tá? Eu vou isolar bem aqui, que é a parte visível. Vamos aplicar só nessa parte aqui. Vamos utilizar uma fita de isolamento automotivo até onde a gente quer que o verniz atinja. Bom, tá aí, peça completamente lixada com a 800. Já fez uma superfície de aderência. Isolamos a peça e agora vamos para o material. Bom, como eu disse, eu vou explicar depois o que cada componente faz, a diferença de PU, mas no caso nós vamos usar um verniz Alto Sólidos 8937, é o mesmo que eu usava para a pintura dos carros. Todo o material PU, ele seca por catálise, ou seja, não é por temperatura, não é evaporando, é usando um catalisador e ele tem uma certa medida. Nós vamos usar um copinho, uma pistola HVLP, bico 1.3, geralmente para o verniz é melhor um bico menor do que 1.4, tá? Então a gente usa bico 1.3. Na própria lata ele diz catálise, 2 partes de verniz para 1 parte de endurecedor e 10 a 20% de diluição com thinner de PU. Verniz 8937, não sei se vai dar para ler. Então se a gente quiser fazer só isso, a gente põe 1 parte de verniz, 1 parte de catalisador e 1 parte de thinner. Vamos fazer a diluição. No outro vídeo eu vou explicar direitinho como funciona. Chacoalhar bem sempre. Uma técnica para não sujar a lata, você coloca uma fita aqui, outra fita aqui. E você faz um bico. Aí você não meleca a lata por fora, tá? Então a gente vai colocar a quantidade que a gente quer de verniz, catalisador e a gente aguarda, porque quando o catalisador mistura no verniz, ele ferve, tá vendo? Então a gente aguarda de 5 a 10 minutos para essas bolhas sumirem, porque essas bolhas vão acabar indo para a pintura. Misturou bem? Isso eu faço antes de pôr o thinner de diluição. Aguardado o tempo de fervura, veja como ficou. É assim que tem que ficar a mistura verniz e catalisador na hora da aplicação, porque vai dar bolha na sua pintura, no seu verniz. Tá? Então a gente agora põe o thinner para diluição. Um pouquinho. Faz a mistura para ficar bem homogêneo. Regra: toda a preparação é o mais importante na hora da pintura. Sempre que for colocar alguma coisa na caneca, usa uma redinha, que ele tira todas essas imperfeições que podem ter caído nesse processo. Vejam, ó, já tinha contaminação aqui, ó. Tudo isso ia para pintura e para aplicação. Beleza? Uma dica, sempre use uma superfície para você testar como está seu leque. Se ele está muito aberto, muito fechado e assim vai. Primeira demão, bem esfumaçada, para criar uma aderência. Vamos lá para a primeira demão. Esfumaçada. Cada profissional tem sua técnica. A minha é, eu crio uma camada esfumaçada, aguardo e depois eu dou o leque. E agora nós vamos fazer a segunda demão. A primeira foi esfumaçada para criar aderência e a segunda já vem trazendo o leque, aí já vem trazendo o brilho. Tá aí a demão. Essa água que vocês estão vendo, essas gotas aqui, elas estão tudo por dentro. Eu lavei o farol e essa gota acabou indo por dentro. Mas vamos lá ver como ficou, ó. Tá vendo essas gotas aqui, ó? Gota, gota, essas gotinhas são tudo por dentro. Bom, esse é o resultado após a terceira demão de verniz. Então como foi? A primeira bem esfumaçada, a segunda já puxando o brilho, a terceira já vem caprichada. Esse é o resultado. Esse aqui é o farol que foi passado verniz e esse aqui foi o processo de lixamento e polimento.
Quanto à dificuldade, esse aqui, que é a técnica só de lixamento e polimento, ele é muito mais simples, então você não precisa isolar praticamente nada, vem com as lixas na ordem e dá o polimento. Já na técnica do verniz, ele é um pouco mais complexo, porque você tem que, além do lixamento, você tem que isolar, você tem que ter um equipamento, tem que ter um compressor, pistola, trabalhar, saber a aplicação de verniz, né, e etc. O que acontece? Esse aqui, ele não tem uma proteção, então o plástico ficou aparente. No resultado dos dois, gostei de ambos, tá? Porque na hora que você faz a revitalização, ambos ficam bons. Esse é o do polimento. E esse o do verniz. Obviamente, existem hoje em dia produtos muito melhores para você aplicar para essa revitalização durar bem mais. Eu utilizei agora duas técnicas bem conhecidas e bem comuns, só para mostrar um pouco a diferença delas. No resultado, ambas são boas, mas como eu falei, o do lixamento e polimento é muito mais rápido e muito mais simples. E agora, para testar, eu vou colocar os dois faróis de novo no carro e vou deixar um mês no sol. E daqui um mês eu vou gravar um vídeo para ver qual foi o resultado dos dois. Vamos ver se o polimento vai segurar durante um mês no sol direto e se o verniz vai aguentar e vai ancorar bem na peça. E aproveitando no farol que a gente fez o polimento, eu vou dividir ele em algumas partes e eu vou testar produtos que prometem prolongar essa revitalização do farol. Então vai ser bom não só testar a durabilidade de um farol após o polimento sem nada, mas também testando alguns produtos que eu vou mostrar no próximo vídeo. Então daqui um mês a gente volta com esses faróis, beleza? Muito obrigado. E siga o Instagram da Ninja Custom Cars para acompanhar o dia a dia aqui da oficina. Ninja!